glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está me assistindo, que está me visualizando nesse momento. É uma grande alegria poder estar aqui com você, irmão da Igreja Unida de Cristo, por meio desse recurso, por meio desse meio audiovisual, para poder ministrar algo de Deus, ministrar uma palavra da parte do Senhor, derramar ou distribuir graças e dons sobre a sua vida nesse encontro, nesse momento onde nós podemos nos reunir para cultuar ao Senhor nosso Deus, que é digno de todo louvor. E vamos começar esse momento fazendo uma oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno, destes a graça a seus servos, pela confissão de uma verdadeira fé, de reconhecer a glória da Trindade eterna, e no poder de sua divina majestade, adorar a unidade. Mantenha-nos firmes nesta fé e adoração, e leve-nos fielmente, finalmente, a vê-lo em sua única e eterna glória. Pai, ouça nossa oração, por seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, agora vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 5. Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 5, e diz assim a palavra do Senhor. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta é a palavra do Senhor. Somos gratos a Deus. Aleluia. Vamos inclinar a nossa cabeça por mais alguns instantes e vamos fazer agora uma oração espontânea diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, como é bom estarmos em Tua presença. Como é bom estarmos diante da Tua face. Como é bom, Senhor, Te adorarmos com o nosso coração. Senhor, quantos pecados nós temos cometido. Senhor, quantas coisas nos têm afastado de Ti, Senhor. Senhor, aquilo que nós fazemos só nos afasta do Senhor. E é por isso que nós não viemos aqui, Senhor, nesta hora, confiantes em nossa própria bondade, em nossa própria graça, em nossa própria força. Mas nós viemos aqui, Senhor, diante de Ti, confiantes em Tua infinita e grandiosa misericórdia. E Te pedimos, Senhor, tende piedade de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Pai, também Te pedimos, Senhor, uma porção do Teu Espírito Santo sobre nós. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê a graça e a força para viver a Ti, Senhor, e viver para Ti, Pai. Senhor, restaura aquilo que fomos e ajuda, Senhor, naquilo que nós seremos,
para a tua glória e para o teu louvor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos irmãos? Queridos irmãos, hoje, nesse domingo em que nós nos reunimos por esse meio diferenciado, por esse meio especial, hoje, nesse nosso encontro, a liturgia, o calendário da nossa igreja, ele nos convida a celebrarmos o domingo da Santíssima Trindade. Nesse dia, nós celebramos um domingo muito especial, onde 8 dias, uma semana após Pentecostes, nós somos convidados a contemplar, a ver esse grande mistério de Deus que se fez demonstrado plenamente através da descida do Espírito Santo. Nós somos convidados, queridos, a contemplar esse Deus que é Deus, um único Deus, um único Senhor, um único Todo-Poderoso, um único Eterno, mas que se manifesta ou se faz realidade, se faz presença em 3 personas em latim, ou 3 pessoas em português. Essas 3 pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, queridos, diante deste domingo tão majestoso e tão espetacular, me veio muito ao coração nesses dias, enquanto eu pensava no que iria pregar para vocês hoje, uma história, um livro que eu sou extremamente apaixonado, que eu amo de coração. E essa história, ela aqueceu o meu coração, porque apesar de ter alguns problemas teológicos, como qualquer história que se propõe a ser apenas uma história, pode ter. A Bíblia não, a Bíblia é que nós encontramos toda a verdade, a Bíblia que é sem erros, a Bíblia que é absoluta em suas palavras. Mas as histórias, elas podem manifestar erros, elas podem ter coisas que são verdadeiras, coisas que não são verdadeiras, mas é uma história muito boa e que se encontra em um livro chamado A Cabana. Nesse livro, queridos, e aqui vai um alerta de um grande spoiler, porque eu vou meditar com vocês por essa história, eu vou caminhar com vocês por essa história, para apresentar e chegarmos ao versículo da noite de hoje e podermos entender mais profundamente esta realidade. A história, ela conta o episódio de um pai que, certa feita, saiu para um fim de semana, um acampamento com a sua família, com uma filha pequena e com 1 ou 2 outros filhos. E naquele acampamento, enquanto ele estava lá, a sua esposa, a quem ele tinha um carinho muito grande, ela não podia estar lá com eles, mas iria chegar depois, no final daquele encontro, no final daquele acampamento, para se encontrar com eles, estar ali com eles e desfrutar o último período daquele final de semana. Sua esposa era uma mulher muito apegada ao Senhor, uma mulher que amava a Deus profundamente. E ela amava tanto a Deus que ela chamava Deus de papai. Gravem isso, porque isso é essencial para a nossa história. Ela chamava o Senhor de paizinho, na nossa linguagem, ou painho aqui no Nordeste, papai. E essa mulher, ela não poderia estar, mas o esposo foi com seus filhos, e naquele episódio, um dos seus filhos quase que afoga, quase que se afoga ali. E para socorrer aquele filho que teve aquele problema, Mark, o personagem principal dessa história, ele deixou de lado os outros filhos e foi atender aquele filho que estava numa necessidade. Mas quando, graças a Deus, ele conseguiu salvar a sua criança, ele olhou para os lados e ele não localizava a sua pequena filha, a filha menor daquela família.
E ele buscou em todos os cantos, ele buscou à sua volta, ele perguntou a pessoas que eles haviam conhecido daquela viagem, perguntou a muitas e muitas pessoas, e não localizava aquela pequena criança. E Mark começou a se desesperar e buscou durante alguns tempos, algumas horas, foram ali na floresta que ficava ao redor e nada de encontrar aquela pequena criança. Mark já se angustiava, já chegava ao fim da tarde e nada de encontrar a sua filha. Ele chamou a polícia iniciou o processo de busca e por algum tempo eles fizeram aquela busca e nada de encontrar aquela pequena criança. Até que já tendo se passado alguns dias, a polícia encontrou uma cabana que ficava afastada daquele lugar. E naquela cabana, distante, acabada, eles encontraram o vestidinho daquela pequena criança, manchado e sujo de sangue, mas nada de corpo, nada de criança. E então a esposa de Mark chegou, já sabendo daquela notícia, desesperada, e estava a família toda desesperada. E já sem esperanças, eles não tinham mais o que fazer. A esposa pega os seus outros filhos, retorna para a cidade que eles moravam para poder dar uma certa segurança àquelas outras crianças. E Mark permanece ali naquela região, juntamente com a polícia, buscando a sua filha desaparecida. E passam-se dias, passam-se semanas, passa-se um tempo. E a polícia chega à conclusão de que não podia mais permanecer, não poderia mais insistir com aquela busca, não poderia mais insistir com aquele processo, porque não tinha-se mais onde buscar, não tinha-se mais onde procurar. E eles notaram que onde a criança sumira, havia sido encontrado um pequeno broche de uma joaninha. E essa joaninha estava com 5 pontinhos no seu casco, né? E eles notaram que aquele sinal era um sinal de um famoso, mas ainda não reconhecido, ainda não encontrado, serial killer, que havia já passado em outras cidades, que havia já sequestrado outras moças e que a cada moça, a cada criancinha que ele sequestrava, ele deixava o mesmo símbolozinho, o mesmo brochezinho de uma joaninha, a cada criança com um pontinho a mais. A primeira criança tinha 1 pontinho, a segunda tinha 2, a terceira 3, até que aquela menina era o 5º pontinho dele. E tendo identificado aquilo, e tendo já a certeza de que ela havia sido sequestrada por esse serial killer, tão procurado e não encontrado, eles deram por morta aquela criança. Desistiram daquela procura, e Mark retornou para a cidade onde ele morava, decepcionado. E Mark entra num período da sua vida que ele chama de a Grande Depressão. Mark, que já não era um ser tão afeito à religião como a sua esposa. Mark, que já não era um ser tão querente de Deus, tão religioso, tão compromissado com as coisas de Deus. Mark se afunda mais ainda. Mark, que antes só ia aos cultos dominicais para agradar a sua esposa e para estar ali com a sua companheira e com a sua família, a quem ele tanto amava, decide deixar completamente de frequentar a igreja, de ir à igreja, de se reencontrar naqueles momentos. E Mark entra em um processo de luto, em um processo de que seu coração estava afundado e naufragado naquela grande tristeza. E anos se passaram, e Mark, apesar de
de não conseguir controlar aquela grande tristeza do seu coração, estava vivendo normalmente, trabalhando, comendo, dormindo, mas sempre com aquela grande tristeza em seu coração. Até que um dia, a sua esposa e seus outros filhos decidem fazer uma viagem a uma cidade próxima, aonde moravam alguns familiares da esposa. E Mark, que tinha que realizar alguns trabalhos, não pôde acompanhá-los nessa viagem e ficou em casa. E um certo dia, Mark, ele saiu como todas as manhãs, foi até a caixa de correio que ficava na frente da sua casa e buscou as correspondências que lhe competiam. E ao abrir aqueles papéis e olhar aqueles papéis, Mark notou que havia um envelope que não tinha selo de correio, um envelope que não tinha remetente, que não tinha nenhuma informação ao redor. Então Mark, curioso por aquilo, abriu aquele envelope e ao ler a carta, a carta dizia: "Olá, Mark, tudo bem? Te espero este fim de semana na cabana. Assinado Papai." E Mark ficou assustado, porque lembram que eu falei logo no início? Papai era a forma que a esposa dele chamava a Deus. E ele ficou assustado porque quem é que estava ali fazendo aquela brincadeira com ele? Quem é que estava ali citando a ele após tantos anos, após tanto tempo, citando a ele o seu lugar de maior dor, aquela cabana onde ele havia encontrado o vestidinho rasgado da sua filha e cheio de sangue? Quem é que seria capaz de fazer uma brincadeira tão desastrosa, tão doentia? Quem é que seria capaz de tocar na maior ferida de Mark e ainda utilizar-se do nome de Deus, de como a esposa dele chamava a Deus? E Mark ficou angustiado, ficou desesperado, ficou desesperançoso. A grande tristeza aflorou em Mark mais profundamente. E Mark pensou em N possibilidades. Pensou que talvez pudesse ser o serial killer que estava perseguindo a família dele ainda, que havia localizado, identificado quem era a esposa, como a esposa chamava a Deus, e que pensaram em fazer aquela brincadeira de mau gosto com ele. Então Mark, depois de algum tempo de indecisão e de não saber o que fazer, Mark decidiu pedir a caminhonete emprestada a um amigo. Pegou alguns equipamentos, comprou uma arma reforçada e ele disse: "Se for um serial killer, é hoje que eu acabo com a vida deste ser que acabou com a minha. Se for ele, é hoje que se encerra toda essa história." E Mark decidiu subir a montanha, ir para aquele lugar e encontrar aquela cabana e descobrir o motivo daquilo. E Mark foi. Ao chegar na cabana, ele disse que encontrou a cabana do mesmo jeito. Acabada, caindo aos pedaços como antes estava. Ele disse que, assustado, empunhou a arma e entrou naquele lugar de dor, entrou naquele lugar de desespero, entrou naquele lugar de desesperança. Mark foi até a profundidade daquela cabana. E quando entrou naquela sala, viu a mancha de sangue, onde foi encontrado o vestidinho da sua criança. E Mark se desesperou, começou a chorar, encostou-se na parede, sentou no chão e deixou as lágrimas correrem, o tempo passar.
Até o momento em que Mark cochilou no meio daquela dor, no meio daquela angústia. Quando passados alguns tempos, passadas algumas horas, Mark acordou assustado naquela cabana. E quando ele olhou para a cabana, aquela cabana acabada já não era mais a mesma. Era um outro lugar. Um lugar bonito, um lugar tranquilo. E Mark, quando ouviu dentro da cozinha um barulho, ele já achou, eita, o serial killer está aqui. Com a arma em punho, ele foi em direção ao barulho. E quando chegou naquele lugar, Mark ele viu uma cena que para mim é uma das cenas mais bonitas de toda essa história. Mark olhou para ali e viu 3 pessoas. Um homem forte, com mãos aparentemente calejadas, com um semblante barbudo, pesado, mas ao mesmo tempo gentil e acolhedor. Viu uma mulher de aparência asiática, que ele disse que não sabia descrever bem essa mulher, porque parecia que ela estava e não estava ao mesmo tempo naquele lugar. Aquela mulher dançava ali, segundo ele, na frente dele. E uma terceira mulher, uma mulher morena, bonita, que parecia flutuar do chão. E quando ele viu aquela cena, ele perguntou quem eram aquelas pessoas. O primeiro, aquele homem, ele se apresentou como Jesus. Aquela mulher asiática se apresentou pelo nome de Sarayu, como uma representação do Espírito Santo. E a terceira, a mulher negra, disse: eu sou papai. E Mark, ao ver aquela cena, ficou inseguro e não entendia, não sabia o que estava ali acontecendo. E durante alguns dias, aquelas 3 pessoas tentaram conversar com Mark. Cada um em seu tempo, cada um em seu momento, cada um tentando se encontrar com Mark em sua própria realidade. E Mark vivenciou um final de semana esplendoroso com eles, que vocês vão ter que ler o livro ou assistir o filme para poder conhecer mais profundamente essa história. Até que em um certo momento, Mark se virou para aquela mulher que se autodenominava papai e perguntou a ela: se você é Deus, se você é o Todo-Poderoso, se você é o divino mais absoluto de todos e todos, por que você deixou que a minha pobre criança morresse? Por que você deixou que a minha pobre menina viesse a falecer? E papai respondeu que por ele aquilo não teria acontecido. Que quando aquela menina morreu, ele chorava junto com ela. Que ao ouvir a notícia, junto com Mark, ele chorou a dor de Mark. Papai é aquele que chora a nossa dor, que chora a nossa aflição. Mas papai, ele não pode oprimir a liberdade de alguém
ainda que essa liberdade seja para o mal. Porque aquele ser é completamente livre. E aquele ser é completamente amado por ele. O amor de Deus, ele é tão grande que ele não é capaz de nos oprimir. Deus não quer o mal. Deus não criou o mal. Deus não planejou o mal. Mas o mal, ele existe. O mal está aí. O mal é uma realidade. Uma realidade que está no coração do homem. E Deus, ele chora a nossa dor. Ele chora a nossa angústia. Ele chora o nosso sofrimento. Ele chora a nossa aflição. Ele chora comigo e com você. Ele chorou com o Mark e ele chora a tua dor. E ele quer acessar as cabanas da tua vida para consolar e tocar na tua história. Deus, ele quer entrar na profundidade da tua dor e te dizer: filho, sai deste lugar de aflição. Filho, sai desse lugar de opressão. Filho, sai desse lugar de dor. Então, como ele fez com Mark, ele quer fazer comigo e contigo. Ele quer te encontrar, ele quer te curar, ele quer te sarar. Tal como ele disse para Mark, que chorou as dores dele, que chorou as aflições dele, ele chora a minha dor, ele chora a sua dor, ele chora a nossa dor. Mas aquele retrato que Mark viu ao entrar na cabana é uma iconografia moderna que nos mostra uma realidade profunda, a realidade da Trindade. Mark viu 3 pessoas ali. Pessoas de identidades distintas, pessoas de aparências distintas, mas que na descrição de Mark se complementavam. Estavam ali uma com a outra e viviam em uma dança. E dança é inclusive o termo que os pais da igreja usavam para descrever essa relação da Trindade. Porque na dança, as pessoas que estão dançando, elas têm que estar em sincronia. Na dança, quando eu danço com uma outra pessoa, eu tenho que cumprir um papel, a pessoa tem que cumprir um outro papel. Mas aqueles papéis têm que estar alinhados de tal maneira que formem aquela harmonia. Que se unam, que se alinhem, que se coadunem. Na dança não existe um maior ou um menor, na dança existem dançarinos. Na dança não existe um destaque, na dança são ambos. Que se coadunam, que se colaboram, que se cooperam. E assim é a Trindade, queridos. A Trindade, ela vive nessa eterna dança. E a Trindade, vivendo nessa eterna dança, nesse eterno alinhamento, nessa eterna coesão, nessa comunidade perfeita, nessa unidade intensa. A ponto, eles são tão unidos e tão unos, que não temos ali 3 deuses. Temos um único Deus. Temos um único Senhor, um único. E aquela Trindade se alinha de tal maneira e dança. E naquela eterna dança, decidiu estender o seu amor à humanidade. E por isso que Deus criou o homem. O homem se afastou desse amor, o homem se distanciou desse amor, o homem está longe deste amor. E em sua maldade,
O homem vive em seus próprios caminhos, em suas próprias verdades, em suas próprias vontades. Mas Deus, ele estendeu o seu braço de amor, mesmo para aquele homem que matou aquela criança. Mesmo para tantos homens que hoje violentam identidades, violentam histórias. Deus estendeu esse braço de amor com a finalidade de que um dia o homem pudesse voluntariamente dizer: eu quero me unir a este amor. Eu quero me unir a essa dança eterna. Eu quero me unir a este grande baile, a este grande encontro, a este grande momento. Deus olha para o nosso pecado e com amor ele diz: eu posso te tratar, meu filho. Eu te amo apesar do seu pecado. Eu amo até mesmo com o seu pecado. Eu te amo. Eu amo também a tua aflição. Eu amo você mesmo que você seja um ser ferido. Quantos de nós não terminaram relacionamentos porque a pessoa disse: não, você está ferido demais para viver um relacionamento comigo? Quantos de nós não terminaram um relacionamento porque a pessoa diz: não, você precisa se tratar? Enquanto Deus olha para mim, olha para você, e ele diz: não, venha que eu te trato. Venha que eu te ajudo. Venha que eu te apoio. Venha que eu te sustento. Venha que eu consolo a sua aflição. Portanto, justificados pela fé, justificados pela crença, justificados por essa realidade que está interna a nós, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, justificados pela fé, não pelas obras. Justificados pela graça de acreditar. Porque é a graça que nos dá fé. Nós só temos fé pela graça de Deus. E Deus derrama duas graças sobre nós. A graça para crer e a graça para realizar. Se nós não temos graça para realizar, é porque o nosso crer está fraco. A nossa resposta em fé a Deus, que derrama graça para crer, está fraca. Nós precisamos crer mais. E nós precisamos buscar em Deus crer mais. Crer e crer e crer profundamente para realizar, para exercer esse amor de Deus, para se envolver nesse amor eterno. Mas justificados pela fé, apesar da nossa maldade, apesar do nosso pecado, apesar das nossas angústias, apesar das nossas cabanas, apesar dos nossos lugares de aflição, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. E por intermédio de quem nós também obtivemos acesso pela fé à graça. É por Jesus que nós obtivemos pela fé acesso à graça. A graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança de que viveremos nessa eterna dança, nessa eterna glória, nesse eterno momento, nesse eterno episódio, nesse eterno momento de felicidade. Onde o pecado com o qual nós lidamos diariamente, o pecado com o qual nós caminhamos, oh Senhor, quantos pecados!
O pecado com qual a natureza com a qual nascemos, os instintos, os desejos. Nós caminhamos na esperança de que nos gloriaremos na glória de Deus, na esperança da glória de Deus. Lá onde essa natureza de pecado vai ser extinta. Lá. Até lá, nós caminharemos com essa natureza pecaminosa. Até lá, nós lidaremos com essa natureza pecaminosa. Alguns terão graça para realizar a ponto de combaterem, a ponto de viverem plenamente em Deus, de serem santos e santos homens e mulheres de Deus. Quantos homens chegaram e alcançaram a santidade? Glória a Deus pela vida dos nossos santos. Porque eles nos são exemplo, nos são modelo e nos são um caminho a ser seguido. Um exemplo a ser trilhado. E eles estão lá, intercedendo a Deus pela nossa santificação. Mas, infelizmente, outros não conseguirão. Outros vão cair no meio do caminho. Outros não vão conseguir trilhar esse caminho com tanta intensidade. Quantos e quantos vão cair? E cabe a nós, como igreja, não simplesmente julgar o pecado dele, mas amá-lo e acolhê-lo. Porque é isso que Deus faz. Deus chora a nossa dor. Deus olha para o nosso pecado e diz, não faça. Mas ele chora a nossa falta de força. Ele entende as nossas fraquezas. Porque Jesus foi fraco por nós. Jesus da cruz sentiu todo o peso da nossa fraqueza. E Jesus, e agora, através de Jesus, por meio de Jesus, Deus pode se identificar com o homem. Tal como, através de Jesus, nós podemos nos identificar com Deus. Por meio de Jesus, nós obtivemos a fé. Por meio de Jesus, nós obtivemos a graça para realizar. A graça para crer, a graça para realizar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, no lidar diário com a nossa natureza pecaminosa, no lidar diário com a natureza pecaminosa do outro que nos afeta, com a natureza pecaminosa do outro que mata os nossos filhos, com a natureza pecaminosa do outro que estupra as nossas identidades. É nessas tribulações, queridos, nessas tribulações que nós vamos produzindo perseverança, resistência para continuar, resistência para permanecer. E à medida que perseveramos, nós somos aprovados por Deus. E aprovados, a esperança não nos causa decepção. À medida que somos aprovados, nós concretizamos a esperança. Por isso, ela não nos decepciona. Visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito aqui nessa história, representado por Saraiu. O Espírito que nos é dado. O Espírito que nos consola. O Espírito que está lá e não está lá. O Espírito que está aqui, está acolá. O Espírito que paira os nossos corações, o Espírito que paira pelos homens informes, o Espírito que pairava lá no início da criação sobre as águas, sobre a criação sem forma e vazia, o Espírito que pairava, ele paira também sobre nossas identidades caídas, sobre nossas identidades pecaminosas, o Espírito vai pairando, ó, soprando, mudando, tocando-nos. Espírito, Espírito,
que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu não sei qual a angústia, qual o sofrimento que você está vivendo hoje. Eu não sei qual a dor, qual a cabana em que você está vivendo hoje. Mas eu sei que, como Mark, você pode entrar nessa sua cabana e sair dela como um homem novo. E eu te convido aí onde você está, levantar a sua mão e receber essa oração. Eu vou estar orando e abençoando a tua vida. E eu sei que você vai sair nessa noite ou nesse dia, nesse instante, como um ser novo, como um ser renovado pela presença do Senhor. Como um ser que encontrou o papai. Como um ser que encontrou Paim na cabana. E foi transformado. Querido Deus e amado Pai, Senhor, olha para a nossa dor. Olha para a nossa angústia, olha para o nosso sofrimento. Olha para as cabanas onde nós temos vivido, Senhor. Olha, Senhor, para as nossas aflições, as nossas dores. Olha, Senhor, para nós. Olha, Senhor, para onde o outro feriu a nossa identidade. Olha, Senhor, para onde o outro feriu aquilo que nós somos. Olha, Senhor. Olha, Jesus, olha para nós. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Senhor. Olha para teu filho, Senhor. Olha para teu filho que anda por aí perdido. Anda por aí sem sentido. Anda por aí sem direção. Olha, Senhor, para o teu filho. Olha, Senhor, também para a nossa fraqueza. Olha, Senhor. Olha. Olha, Senhor, porque nós não conseguimos muitas vezes viver da maneira como o Senhor deseja que nós vivamos. Olha, Senhor, olha para nós. Olha, Senhor, olha, Senhor. Olha para mim. Olha para teu filho que está implorando pela tua ajuda e pelo teu socorro, Pai. Pela tua direção, pela tua condução. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E desde já te agradeço, porque sei que o Senhor fará grandes coisas na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. E se você deseja nessa hora confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, repita assim comigo. Meu Jesus, eu sei que muitas vezes eu pequei e vivi longe da sua presença. Mas, papai querido, hoje eu quero voltar. E eu quero viver uma vida contigo e para ti. E por isso eu te peço, perdoa os meus pecados e me ajuda a viver de fé em fé, de glória em glória, para o teu louvor, em nome do teu Filho amado. Amém e amém. Graças a Deus. Diga assim, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. Amém, amém, queridos. Espero que essa palavra tenha sido abençoadora para todos vocês. E tenham um excelente final de semana, um excelente domingo, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém e amém. Graças a Deus.